tarde, galerinha! Mais uma tarde de aula se inicia. Vamos começar a nossa tarde novamente com a matéria de ensino religioso. E agora eu peço que você abra o seu livro na página 38. Vamos lá? Tem mais uma história, então preste bastante atenção e acompanhe comigo. Aí na página 38 do livro fala do momento quando Moisés se aproximou do acampamento com o rosto brilhante, porque ele tinha estado na presença de Deus. Mas vamos voltar um pouquinho na história para a gente lembrar? Eles tinham saído do Egito, Moisés foi o mensageiro de Deus, enviado para libertar o povo. E realmente chegou lá, enfrentou o rei e libertou o povo. Essa história a gente já viu em um outro capítulo do nosso livro. E eles começaram uma longa estrada pelo deserto. Vou colocar aí na telinha enquanto eu falo as imagens para que vocês consigam lembrar da história. E eles começaram uma longa jornada pelo deserto. Aí aconteceu uma coisa bem interessante que eu já falei para vocês. Moisés, ele tinha uma amizade muito próxima com Deus. E ele ouviu quando Deus pediu que ele subisse ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. E aí, vocês lembram que a prof falou que Deus começou a escrever nas tábuas de pedra com o próprio dedo? Pois é a única parte da Bíblia em que foi escrita com o próprio dedo de Deus, os 10 mandamentos. Olha que importante que eles são. Então, nós vemos que o próprio Deus apareceu ali para escrever aquelas ordenanças. Por isso que o rosto de Moisés brilhava. A presença de Deus, ela ilumina todo o local quando ela aparece. E então o rosto dele brilhou, porque ele tinha estado na presença de Deus. Conseguiram lembrar da história? Agora sim. E Moisés, quando desceu do Monte Sinai, depois de receber as orientações de Deus, ele ficou muito assustado. Olha a cara de Moisés. Ele ficou apavorado, porque o povo tinha se esquecido da promessa que tinham feito a Deus. Porque antes mesmo de serem escritos os 10 mandamentos, eles já sabiam que somente um Deus poderia ser adorado, que era o Deus verdadeiro. E eles fizeram um bezerro de ouro, eles mesmos esculpiram, eles fizeram um bezerro como se fosse um Deus e começaram a dançar ao redor desse bezerro e adorar aquilo. Mas os 10 mandamentos lembravam eles que um Deus só merece ser adorado. Não pode fazer imagens de escultura e adorar essas imagens. E eles sabiam disso. Os 10 mandamentos era só para lembrar o povo do que Deus já havia orientado antes. Que atitude errada eles tiveram, né? Eles já sabiam do que era para fazer e fizeram totalmente ao contrário. E Moisés, muito assustado e preocupado, perguntou para o povo: o que significa isso? As pessoas ficaram com medo e correram, pois sabiam que tinham agido muito mal. Arão não sabia o que responder. Arão era uma das pessoas que estavam ali no meio da multidão e ele era muito próximo de Moisés. E começou a dar muitas desculpas. Olha, a gente não sabia o que aconteceu com você. Não sabíamos se você ia voltar e a gente precisava adorar. Só que eles erraram, porque não podia fazer uma imagem e adorar a imagem. Nós temos um Deus para adorar, né? Aí a atitude daquelas pessoas mostrava que eles não haviam compreendido o caráter de Deus e a importância dos mandamentos, pois apenas 6 semanas antes eles haviam prometido obedecer fielmente. 6 semanas antes foi o momento em que eles foram libertos da prisão que eles estavam lá no Egito. E ainda assim, logo depois, 6 semanas depois, eles fizeram tudo ao contrário. E aí, Moisés perguntou: de onde veio esse ídolo? Como que ele apareceu? Eu falei para vocês que foi o povo mesmo que esculpiu aquilo, né? Eles tinham muitas joias. E aí todo mundo trouxe as joias que tinham e eles lançaram ao fogo, porque o fogo derrete o ouro. E aí depois que o ouro foi derretido, eles começaram a esculpir e fizeram então aquele bezerro. Um ídolo não aparece por acaso. Alguém teve que preparar um molde, derreter o ouro, colocar no molde. Então eles fizeram tudo programado. Que coisa, né?
tudo era resultado de um pecado consciente e muito vergonhoso. E aí Moisés ordenou, muito bravo, acendam o fogo de novo. E aí, quando o calor chegou ao máximo, ele lançou aquele bezerro e destruiu aquele ídolo. E assim o povo viu o seu ídolo se derretendo aos poucos. E quando o metal esfriou, Moisés pediu o martelo e ordenou que os homens transformassem em pequenos pedaços. Os pedaços foram moídos e se converteram em pó. Pozinho, vocês sabem, né, o que é pó? Então, aquele ouro se transformou em pó. Todo o acampamento observou por várias horas o que estava acontecendo. Depois Moisés jogou o pó de ouro na água e perguntou quem estava do lado do Senhor. E aí ele falou para o povo: acabou isso aqui agora. Vocês erraram, mas a gente pode se arrepender. Quem que vai estar do lado do Senhor agora, do Deus verdadeiro? E os filhos de Levi foram os primeiros a responder. Os outros também se arrependeram e decidiram ficar do lado do Senhor. Mas alguns rebeldes que não quiseram foram castigados. Nós também podemos errar. Infelizmente acontece, não é verdade? Mesmo quando a gente deseja fazer o que é certo, muitas vezes a gente erra. Mas devemos nos lembrar de que cada erro tem consequências. Mas Deus, ele aceita o nosso arrependimento. Então, quando a gente faz uma malcriação, quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que não era para fazer e mesmo assim nós fazemos, nós temos que parar, pensar e nos arrepender. Pedir perdão a Deus e também a pessoa que a gente magoou, se foi o papai, a mamãe, ou o nosso irmão, nosso amigo. Agora você vai fazer uma atividade prática, tá? Você vai lá na página 85, vai recortar o quebra-cabeças e vai montar nessa parte em branco da página 38. Por hoje, vocês só vão fazer esse exercício. Então, exercício 1 da página 38. Depois tirem uma fotinho para eu ver se vocês fizeram bem certinho aí, tá bom? Um abraço da prof e até a próxima aula!